Graça e paz, meus amados. Está iniciando mais um resumo da nossa escola bíblica dominical aqui no meu e no teu canal Tens um Minuto. Então, desde já, pega a tua caneta, teu lápis, pega o teu caderno, a tua revista, um marca-texto, porque teremos muito assunto top hoje para você. Então, desde já, eu quero te apresentar a nossa lição de hoje, que é a terceira lição desse quarto trimestre, a qual tem por título As Abominações do Templo. Nesta presente lição, iremos estudar sobre religiosidade, iremos estudar sobre sincretismo religioso, sobre apostasia, sobre imoralidade e sobre a justiça divina também. Então, sem mais delongas, eu te convido a ficar comigo e acompanhar a partir de agora esse resumo maravilhoso que vai te embasar e te ajudar na lição desse próximo domingo. Vem comigo! Meus queridos, tendo em mente que você está com a sua lição aí na mão, vamos ler o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. O texto áureo se encontra lá em Ezequiel, capítulo 8, versículo de número 6. Acompanhe comigo. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Nossa verdade prática nos diz: o lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Com isso, eu quero ler com você e para você a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Ezequiel capítulo 8, versículos 5, 6 e 9, e também o 12, 14 e 16. Acompanhe comigo. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão um incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres, assentadas, chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virado para o oriente. Com isso, eu quero dar continuidade com você, lendo também a nossa palavra-chave. E a palavra-chave de hoje é idolatria. Mas o que significa, Otoniel, a palavra idolatria? Os dicionaristas vão definir a palavra idolatria da seguinte forma para mim e você. Idolatria é o ato de prestar culto a ídolos. Na Bíblia, a palavra idolatria diz respeito à adoração de ídolos, numa prática que se opõe à adoração de um Deus monoteísta, ou seja, de um único Deus. Durante essa lição, como você já sabe, desenvolveremos melhor esse tema para você, ok? Com isso, eu quero ler para você o nosso primeiro tópico. E o primeiro tópico tem por título Sobre a Visão.
está dividida em 3 subtópicos. O primeiro, a segunda visão. Segundo, as visões das abominações do templo. E terceiro, como entender as visões de Deus. Pois bem, você estudou comigo que do capítulo 1 da primeira lição até o capítulo 11, estamos estudando uma literatura apocalíptica, ou seja, de caráter apocalíptico. E como é que nós definimos essa lição de caráter apocalíptico? Da seguinte forma, com símbolos, sonhos e visões. Isso é uma estrutura, é uma forma de como identificar uma literatura apocalíptica. E vale ressaltar mais uma vez para você que Ezequiel é este servo de Deus que vai iniciar em toda a Bíblia esse tipo de literatura. Na primeira lição, na segunda lição que eu digo da semana passada, nós estudamos do capítulo 1 ao capítulo 3. É a primeira parte dessa literatura. Do capítulo 4 ao capítulo 7 são os oráculos do Senhor sobre Jerusalém. Do capítulo 8 ao capítulo 11, estudaremos hoje essa segunda lição. Essa segunda lição que vai tratar sobre as abominações que estão acontecendo no templo do Senhor. Vale ressaltar que a primeira visão que Ezequiel teve foi uma visão sobre a glória de Deus, diferente dessa segunda lição, dessa segunda visão a qual nós iremos estudar hoje. Quero que você entenda muito bem isso, para que você não fique perdido. Por mais que nós estudamos de forma sistemática a primeira visão do capítulo 1 ao capítulo 3, na lição 2, e nessa estudaremos do capítulo 8 ao capítulo 11, não quer dizer que há um desconexo nessas visões. Não, senhor. Há uma só estrutura, como eu falei, apocalíptica, do primeiro capítulo de Ezequiel ao capítulo de número 11. Aqui, nesta lição de hoje, enfatizaremos mais a lição de o capítulo de número 8, porque não temos tempos para abranger todo esse assunto, ou todo esse conteúdo. Outro ponto que eu quero ressaltar para você da estrutura dessa segunda visão é que essa visão tem por objetivo duas partes. A primeira, o profeta apresenta onde foi, como foi que aconteceu essa visão. E em segundo, ele explica o conteúdo dessa visão. Então, ele está dividido nessas duas partes. Primeiro, quando foi que Deus deu, onde foi, porque vale lembrar para você que Ezequiel é um profeta de Deus bem sistemático e ele, nas suas visões e revelações a qual Deus lhe deu, ele, de forma bem precisa, ele coloca data, mês, ano. Então, ele especifica muito bem aquele presente momento que Deus deu aquela visão, aquela revelação para ele. É por isso que você percebe no livro de Ezequiel várias menções, no ano 5º, do rei tal, no mês tal. Você pode perceber isso durante a sua leitura do livro de Ezequiel, como nós já te convidamos a fazer isso aqui nesse canal. Pois bem, outro ponto que eu quero analisar com você é que nesta visão, a qual nós iremos estudar nessa revelação de Deus aqui, para Ezequiel, há 4 abominações que serão apresentadas no discorrer dessa lição. A primeira abominação que você perceberá são as imagens de ciúmes que estarão nesta visão. O segundo ponto que você vai analisar a abominação é o culto a répteis. A terceira parte é o culto ao deus Tamuz. É o terceiro ponto que nós iremos analisar. E o quarto ponto desta visão é justamente a outra adoração ao deus Sol. Então, se resume a isso. A lição de hoje vai trabalhar em cima de sincretismo religioso, apostasia generalizada do líder ao liderado. Vamos falar também sobre essa idolatria que está na casa do Senhor, assim como também iremos falar da justiça de Deus sobre esse tipo de ato pecaminoso contra o Todo-Poderoso Deus. Com isso, vamos conversar um pouco sobre o primeiro tópico depois dessa breve introdução. O que nós precisamos analisar nesse primeiro tópico é o seguinte. Primeiro, esta visão acontece 14 meses depois da primeira visão, na qual ele vai relatar que a primeira visão daquela carruagem da glória de Deus acontece
no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. Então, dessa primeira visão, a segunda visão que nós estudamos hoje são 14 meses. Outro ponto importante dessa visão, que é uma visão preterista e futurista, ou seja, preterista porque está falando do agora, do presente de Ezequiel, mas também tem relação com o futuro. Outro ponto que você precisa analisar desta lição é o seguinte, que Ezequiel vai falar que Deus o transporta em espírito para a Babilônia. E isso derruba a tese de alguns autores que diz que Deus levou ele em corpo, ou como nós chamamos, incorpore para Jerusalém no templo. Porque vale lembrar que ele está na Babilônia cativo. Outro ponto que você precisa analisar aqui é que nesse período o templo e os muros ainda não foram destruídos. É tanto que Deus leva ele em espírito para dentro do templo para ele ver essas abominações. Então, o templo não foi destruído, a visão foi dada 14 meses depois da primeira visão e Deus levou ele em espírito. O texto bíblico diz, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Isso está lá no capítulo 8 e no verso 3. Mais uma vez lhe dizendo, derrubando a tese de alguns autores que dizem que ele foi incorpore, em corpo, Deus levou ele em corpo. Esse mesmo relato, essa mesma forma como Deus leva ele para Jerusalém em espírito, é da mesma forma que Deus faz com João, lá no Apocalipse, em Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 10. Mais uma relação escatológica aí, você percebendo. E nesta revelação, nesta visão a qual Deus leva ele, transporta ele para Jerusalém, Deus mostra a ele aquilo que nós iremos estudar daqui a pouco, que são aquelas 4 abominações. O nosso segundo tópico tem por título Sobre as abominações, parte 1. E o primeiro subtópico tem por título A imagem de ciúmes. O segundo subtópico tem O culto aos animais e aos répteis. E em terceiro, os 70 anciãos. Pois bem, nessa primeira parte da imagem de ciúmes, o autor vai nos trazer aí um embasamento das palavras no originais. E ele vai usar a palavra aí no hebraico kiná, que tem aí o significado de ciúmes, zelo, ardente, ciúme ardente, ira. Essa imagem é assemelhada ou é comparada por muitos historiadores da Bíblia Sagrada como a imagem de Azera, ou seja, você sabe muito bem que o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. E que nem tampouco ele tem outro Deus além dele. Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele também fala para o seu povo que o adore somente a ele. No entanto, nesse contexto a qual nós estamos estudando, havia um sincretismo religioso. O povo não estava apenas adorando a Deus, mas a outros deuses. E um desses deuses é Azera. E quem é Azera? Azera é a deusa, uma deusa considerada como a deusa da fertilidade. Ela era representada como uma árvore. É tanto que para os sumérios, eles o adoravam a árvore como símbolo dessa deusa Azera. E como você pode perceber, essa imagem do ciúme, por quê? Porque causa ciúme em Deus no aspecto de que aquele é o seu povo, que deveria adorar somente a ele e está adorando a outros deuses. É por isso que um dos motivos pelas quais o povo vai ser castigado é justamente essa idolatria, essa apostasia. Você precisa entender uma coisa, que o nosso Deus é um Deus zeloso pelo seu povo e ele requer única e verdadeira adoração. Jesus vai falar para aquela mulher samaritana, quando ele se encontra com ela, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o povo de Israel não estava nem adorando em espírito e nem tampouco em verdade. Esse contexto nos mostra muito bem que essa imagem dessa deusa estava dentro do templo e o povo estava adorando a essa deusa aí que para eles era a deusa da fertilidade dos sumérios e que também eles levam como costume para eles. Vale ressaltar que o rei Manassés é um rei que vai colocar a imagem da deusa Azera dentro do templo sagrado.
É por isso que você leu comigo que a nossa verdade prática fala justamente sobre isso. A terra, né, no lugar sagrado da Terra Santa, se tornou o centro das abominações. Por quê? Porque aquilo que era sagrado só para Deus agora está sendo dividido para outros deuses, deuses falsos. E você pode perceber que o Manassés é um dos camaradas que fomenta esse tipo de coisa. No entanto, na reforma religiosa, que vai ser fomentada por Josias a Jerusalém, lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 3, esse templo é retirado, não só Josias, mas também o rei Asa vai promover. Essas imagens vai ser retirada e vai ser limpa do templo. No entanto, no período de Ezequiel, fica visível através dessa visão que isso retorna para o povo. O povo está novamente mergulhado nesse sincretismo religioso, nessa apostasia, adorando a falsos deuses. O outro ponto que nós podemos analisar aqui é a adoração a cultos, né? O culto a animais, a répteis. Você sabe muito bem que lá em Levítico há uma série de versículos que mostra que o povo de Deus não deveria de forma alguma comer alguns animais e nem tampouco adorar eles, né? Isso se chama de zoolatria, a adoração a animais. E nesse contexto dessa visão a qual Deus mostra a Ezequiel, o povo está adorando a essas imagens que estão pintadas na parede. Eu quero ressaltar para você que isso não é um costume babilônico. Na Babilônia existia sim algumas figuras representadas por cabeça de animais, mas para os babilônicos isso era demônios. No entanto, quem era profissionais, por assim dizer, devoto a esse tipo de zoolatria era o Egito. Se você olhar na mitologia egípcia, há vários deuses que são animais, como crocodilo e tantos outros animais que você que assiste filme egípcio, você sabe muito bem como era aquele contexto. E por que isso, Otoniel? Você sabe muito bem que o povo de Israel passou um tempo cativo no Egito, que Deus usa Moisés para resgatar o seu povo. Pode ser que eles tenham guardado alguma coisa do Egito. Mas vale ressaltar que do Moisés ao período aqui do cativeiro há muitos anos. E várias gerações passaram. No entanto, como eu falei para você na nossa primeira lição, com a queda da Assíria, abre-se uma brecha de quem será a nação mais poderosa do mundo. E esse encargo fica sobre o Egito e sobre a Babilônia. E se nós olharmos aqui no contexto histórico e político, quem é mais próximo de Jerusalém é o Egito do que a Babilônia. E você sabe muito bem que uma das formas de representar a vitória, o poderio de uma nação é o seu Deus. E aqui você pode ver uma grande associação política religiosa entre Jerusalém e o Egito, porque essa prática de adorarem a esse tipo de Deus, que são animais, é uma prática egípcia e não babilônica. Então há um maior alinhamento do povo de Israel com o Egito nesse contexto. E é tanto que você vê isso sendo trazido para dentro da casa do Senhor, lugar santo. Você se percebe a que ponto a liderança religiosa de Israel do tempo de Ezequiel estava corrompido. A ponto de que um apoio político, um alinhamento político, tire do seu pensamento, da sua crença, aquilo que eles acreditam, ou seja, adorar a um verdadeiro Deus. Isso ficou de lado a partir do momento que eles deixam adentrar dentro do templo do Senhor esse tipo de pecado, esse tipo de apostasia, adorar a animais. Então, duas partes dessa visão você já analisou comigo. Primeiro, foi a parte que nós analisamos dessa imagem do ciúme, que os grandes exegetas apresentam como Azera, que é uma deusa pagã. E o outro ponto também é a adoração a essas imagens em forma de animais. Dito isso, nós analisaremos agora os 70 anciãos. E nesse aspecto aqui, a palavra ancião, para você ter uma ideia, é a palavra zaquém, que significa realmente, literalmente, ancião. No entanto, quando nós vamos para a palavra grega, que atribui para ancião, é a palavra presbíteros, que você conhece, que tem na igreja, que é relacionada aos mais velhos, aos líderes
de uma determinada religião. Então, nesse contexto, a visão de Ezequiel não é muito específica para nós, mas ele deixa ressaltar o nome de um indivíduo que está no meio desses anciãos que percebemos durante a visão que eles são apóstatas. Por quê? Porque eles estão fazendo parte desse ritual que tem incenso, que sobe essa fumaça, mas não para Deus, e sim para os falsos deuses naquele momento. E no meio desses anciões está um homem definido como Jazanias, filho de Safã. E muitos historiadores vão atribuir Safã ao Safã que foi escrivão do rei Josias. Esse sim, um homem temente a Deus, que serviu a Deus. No entanto, o seu filho aqui, nesse contexto, se for atribuído a ele mesmo, filho de Safã, esse Jazanias está junto com esses anciãos, praticando essa iniquidade, esse ato imoral perante Deus. Uma coisa que eu quero destacar para você aqui, meu amado, é a seguinte coisa, que muitos atribuem esses anciãos aqui ao Sinédrio, que foi instituído por Deus lá no tempo de Moisés. No entanto, aqui nós não temos fundamento bíblico para dizer que aqui era o Sinédrio, por mais que pareça e nos queira levar a isso. Mas ficamos apenas naquilo que o texto bíblico nos mostra nesse momento. Com isso, eu quero ir com você para o nosso terceiro e último tópico. Venha comigo. Meus queridos irmãos, antes de iniciarmos o nosso terceiro tópico, te peço, se esse vídeo está te ajudando, deixa teu like. Por que eu te digo isso? Durante esses últimos vídeos nossos, que temos tratado de temas mais polêmicos, mas com base na Bíblia Sagrada, o YouTube tem diminuído demais a nossa visibilidade para os demais irmãos. Para vocês terem uma ideia, eu sempre tinha em torno de 100, 120 pessoas que viam o nosso vídeo. No entanto, o YouTube reduziu de uma forma tão drástica que hoje nós temos 20, 25 pessoas. Então, se você puder deixar seu like, compartilhar com um amado irmão seu, também de Escola Bíblica Dominical, deixar seu comentário, eu agradecerei bastante. Você sabe que nós não cobramos nada, porque aquilo que Deus nos dá de graça, passamos de graça. É um prazer estar aqui ensinando, falando com os irmãos acerca da escola bíblica. Então a única coisa que eu peço para os amados é que você deixe seu like para nos ajudar aqui no nosso canal. Dito isso, vamos para o nosso terceiro e último tópico, qual tem por título Sobre as Abominações, parte 2. E o primeiro subtópico diz, o ritual de Tammuz. O nosso segundo subtópico diz, a ser os adoradores do sol. E em terceiro, os anciãos na casa do profeta. Pois bem, a terceira abominação é justamente a adoração ao ritual a Tammuz. E quem foi Tammuz? Tammuz era também de origem suméria. Só que ela se representa em várias outras regiões, como na Grécia, como no Egito, como outros deuses. Eu apresento para vocês. Ela se apresenta para os gregos como Adonis e para os egípcios como Osíris. Então, Tammuz para os sumérios e babilônicos era Adonis para os gregos e Osíris para os egípcios. E qual é a bronca aqui? É que nessa visão, Ezequiel vê as pranteadoras ou carpideiras, que eram mulheres pagas para lamentarem, para chorarem, profissionais disso, nos velórios. Isso era costume da época. Então essas mulheres levavam as pessoas que estavam no velório também a chorarem. Essas mulheres estavam chorando, estavam se lamentando a Tammuz. Por quê? Havia uma crença que 6 meses do ano, Tammuz passava debaixo da terra, no mundo dos mortos. Era no período da seca. Porém, no período da chuva, havia essa lamentação, esse choro, para que ele viesse, saísse do mundo dos mortos e enviasse chuva para aquele povo. Então, 6 meses ele passava, como eu disse a você, no mundo dos mortos, como a crença diz, e 6 meses ele subia. E nesse período, ele trazia chuva para aquele povo. Veja só, destoando dos ensinamentos de Cristo, que é Deus que é quem manda, opera e tem todo o poder sobre a natureza. Isso fica tão forte entre os judeus que o 4º mês
do calendário judaico se chama Tamuz, que é justamente o mês de junho e julho, para você ver o quão forte foi esse sincretismo religioso. E aí você percebe aqui mais uma vez um sincretismo religioso. Estão adorando a Javé, a Deus no templo, e ao mesmo tempo também a Tamuz, prestando culto, pedindo para que ela mande chuva. Não é Deus mais que manda a chuva, mas Tamuz. Veja que coisa interessante, mas abominável aos olhos do Senhor. Trazendo mais uma informação para você acerca desse Deus, o pensamento babilônico diz que ele era filho de Marduk, deus principal dos caldeus, ou seja, babilônico, como Semiramis. Era marido e irmão da deusa Istá, a mesma Astarte, ou Astarote, que também é deusa da fertilidade. Ou seja, Astarote é a deusa Zera, como você leu anteriormente. Como eu falei, quando muda de região de povo, muda o nome, mas o Deus é o mesmo. Pronto. Dito isso para você, eu quero continuar agora falando sobre os adoradores do sol. E aqui nós destacamos outra idolatria, outra apostasia, outro sincretismo religioso. E agora, a adoração é ao Deus Sol. Para você ter uma ideia, no Egito havia um templo chamado Casa do Sol. Já na Grécia, era chamado de Heliópolis, que era também atribuída a esse mesmo Deus, chamado de Deus Ra. Esse Deus Ra era o Deus considerado o Deus Sol. Aí você percebe, quando Ezequiel olha essa visão, há 25 homens prostrados, adorando não a Deus, mas a esse Deus Sol. Veja que coisa importante que eu preciso destacar para você. O nosso Deus não é um Deus de pegar ninguém de surpresa. Ele avisa através dos seus servos e seus profetas que o povo está andando num caminho errado, que o povo deve se converter dos seus maus caminhos. Quando Deus manda o castigo, ele também explica através das suas visões por que ele está enviando o castigo. Olha, eu estou enviando o castigo porque vocês deixaram de me adorar, estão adorando a Azera. Eu estou enviando o castigo porque vocês estão adorando ao Deus Sol. Eu estou enviando o castigo porque em vez de vocês pedirem para que eu mande a chuva, vocês estão pedindo para Tamuz enviar a chuva. E vale ressaltar que nesse ritual de Tamuz que eu tinha esquecido para você, e eu vou falar, havia perversões sexuais. Agora imagine, perversões sexuais dentro do templo que é considerado sagrado e era sagrado para o povo de Israel naquela época. A que nível tinha chegado a apostasia do povo de Israel? E é claro, o nosso Deus preza por justiça e logo ele castigaria esse ato do seu povo de apostasia diante dele. Mais uma vez você vê isso aqui, o povo adorando a um outro Deus, o Deus Sol. E esse tipo de coisa, esse tipo de apostasia generalizada aqui, não só para o povo, mas da elite religiosa, mostrava o quadro em que se encontrava o povo de Deus. Tinham esquecido dos milagres, das bênçãos que Deus tinha realizado para ele. E isso não é diferente em nossa contemporaneidade. Quantas pessoas não têm esquecido do que Deus tem feito para elas e esquecido de adorar o verdadeiro Deus e tem adorado a tantas outras coisas, o carro, a casa, o emprego, a um filho, menos ao verdadeiro Deus. Mas saiba de uma coisa, o nosso Deus é reto e ele é justo e nós teremos que prestar conta diante dele. Disso você não pode fugir. É por isso que essa lição vem nos trazer à memória uma reflexão muito importante. Como está a minha vida diante de Deus? Será que eu tenho me comportado como um verdadeiro cristão, um servo de Deus? Ou será que a apostasia tem tomado conta de mim de uma forma que eu não tenho percebido? Porque o diabo, ele é profissional
em cegar o nosso entendimento e a nossa visão acerca do pecado que nós estamos cometendo, mas que Deus, com sua infinita misericórdia, como Ele sempre avisou e continua avisando, que você possa dar ouvidos e não fazer como o povo de Israel, que esqueceu dos ensinamentos de Cristo, não deu ouvido ao que Deus estava falando e assim caiu em 70 anos de exílio. Com isso, vamos para o nosso segundo subtópico, terceiro e último subtópico, perdão. Esse terceiro subtópico, a qual fala os anciãos na casa do profeta, nos mostra bem a forma de liderança que Ezequiel exerceu lá na Babilônia, naquele assentamento ali, Tel Abib. Isso nos mostra bem claro quando nós vemos ele ali como um papel de sacerdote, como profeta, como atalaia de Deus. Até porque Joaquim estava na Babilônia, no entanto, como prisioneiro. Então você vê esses anciãos indo na casa do profeta para receber uma mensagem de Deus, para ouvir Deus falar, mostrando como Deus usou Ezequiel poderosamente naquele cativeiro. Com isso eu concluo lhe dizendo uma coisa: independente de como está a situação ao seu redor, mesmo que todos tenham apostatado da fé, não desista do seu chamado. Mesmo que futuramente venham lhe apedrejar, venham lhe matar, como fizeram com Ezequiel, mais à frente vão matá-lo. Esqueça de tudo que está ao seu lado lhe dizendo que você deve ser igual a eles. Não, você deve ser um representante legal do céu, mesmo que isso lhe custe a cabeça. Ezequiel não desistiu, mas persistiu levando a mensagem do Senhor, que era uma mensagem dura, uma mensagem que o cativeiro não acabaria logo. E Deus, com certeza, aprovou o trabalho daquele seu servo. Um trabalho árduo, duro, difícil, mas porém possível, porque Deus estava com ele. Não será fácil para você, mas possível, porque Deus está contigo nessa peleja. Então não deixe de ser um atalaia, um porta-voz de Deus para essa geração. Seja trazendo uma mensagem de esperança, seja trazendo uma mensagem de arrependimento e de justiça divina. Qual seja a mensagem, que você faça com muita precisão, com muita alegria e com muita determinação. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. E até a próxima lição. Forte abraço.